Rapaz, onde nós vamos arrumar pão para tanta gente? 200 dinheiro. Não dá para comprar pão para todo mundo. Aí apareceu um. Olha, é aqui. Tem um rapazinho aqui, uma criança, que tem 5 pão e 2 peixes. O que é isso para tanta gente? Até aí tudo bem. Até aí tudo legal. Jesus multiplica o pão, Jesus multiplica o peixe. 4.000, 5.000 pessoas. Uma bênção. Mas eu quero falar com você. Foi a preparação do pão e do peixe até chegar lá. Já imaginou? Hoje nós vivemos um tempo em que os filhos dos crentes, um amigo meu, pastor, falou assim: a minha filha agora ela está naquela idade chata. Eu falei: tem isso? Tem. Ela quer ficar só no quarto trancado, porque ela diz que a igreja é chata. Não quer ir para a igreja, quer ficar trancada no quarto. Eu falei: irmão, não está na hora de mandar esses gabiru embora, não? Por quê? Porque é fácil. De repente lá atrás, uma senhora chega para o filho e fala assim: filho, o menino está brincando, filho, vem cá, vai no culto. Eu vou. Você vai até Jesus? Vou. Vai, filho, vai, porque Jesus tem uma grande obra na tua vida. Jesus tem um chamado tremendo para você. Jesus te escolheu desde o ventre. Mas a mamãe vai preparar uma marmitinha para você, porque a mamãe sabe que os cultos lá é demorado. Os cultos lá levam dias. Não tem muita coisa, mas tem 5 pão aqui e tem 2 peixinhos. O nome dele não aparece, mas a história dele é contada em várias línguas e várias nações, por causa de um ministério. Nós falamos como homens, não porque mulher, porque isso e aquilo. Irmãos, primeiro obreiro tempo integral na Bíblia foi uma mulher. A tia casada com o sobrinho, o que na lei era incesto. O nome dela, Joquebede. A filha de Faraó foi bem clara: leva esse menino e cria ele para mim, e eu darei o teu salário. Um ministério apagado. Casamento, família, é um ministério a ser trabalhado. Meu, você dorme sendo lixado, acorda lixando, dorme sendo lixado, acorda lixando, se especializando. Não tem como escapar. O problema nosso é que nós gostamos. Deixa o nosso problema aqui, vamos cuidar do problema dos outros. Eu tenho uma palavra profética para a igreja neste lugar e para as nossas vidas. Vamos cuidar da nossa vida. Vamos cuidar da nossa casa. Vamos cuidar daquilo que Deus nos deu. Como assim? Eu vou te explicar. Quando nós olhamos a história de Davi e Saul, irmãos, se você pegar o livro de Juízes, você vai ver que existia uma tribo que tinha um esquadrão de elite, de fundeiros. Eles atiravam com uma pedra ali na funda e não erravam um fio de cabelo. Os caras eram especialistas, era o bope da época. E eles eram de qual tribo? Benjamim. Aquela autoridade de usar aquela arma de guerra estava no ministério de Saul, na vida de Saul, na descendência, na linhagem de Saul. Mas Saul estava sendo atormentado por um espírito de medo,
de covardia. Aí chega um jovem ruivo, que foi levar uma marmita lá na guerra. Chegou, mas que negócio é esse aí? Quem esse cara pensa que ele é? A unção de lidar com aquela arma de guerra, porque fundo era uma arma de guerra, não estava sobre Davi. Mas Davi falou assim: quem ele pensa que ele é para afrontar o exército do Deus vivo? Com uma funda e uma pedra prevaleceu sobre o gigante. O que mais matou Saul de inveja foi que Saul sabia que funda era uma arma de guerra, e Saul sabia que os seus descendentes eram homens valentes, que sabiam muito bem usar uma funda. Só que a sua covardia ministerial não permitiu que ele usasse. Aí passou um pastor de ovelha, do embornalzinho que estava no seu alforje, ele tirou uma funda e uma pedra e se tornou herói nacional em Israel. Irmãos, todos nós temos um ministério a dar conta diante do Senhor, e esse que nós desprezamos é o que Deus vai pedir para nós lá na frente. Quando Saul viu aquilo, ele morreu de inveja. Ele falou: eu sei como é que é isso. Eu já ouvi falar dos meus descendentes, os homens eram valentes, e eu permiti que esse menino viesse. Mas não é, irmãos. Sabe por que muitas coisas não fluem no ministério? Mesmo você tendo habilidade, mesmo você conhecendo, porque Deus não usa pessoas habilidosas. Deus usa homens e mulheres corajosos. Homens e mulheres que falam assim: eu sei quem está comigo, eu conheço o Deus que eu sirvo, e Ele vai mudar a história dessa região, vai mudar a história desse ministério, vai mudar a minha história. Ele não mudou. Ele não mudou. Mas muitas das vezes nós queremos somente olhar aquela visão limitada. Olhe bem, Jó, abra sua Bíblia aí, Jó capítulo 1, aqui ó, irmãos, o que nós estamos falando aqui é o que vai mudar a sua trajetória, vai te dar um norte. Jó capítulo 1, versículo 5. Olhe bem para você ver. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram os meus filhos e blasfemaram de Deus o seu coração. Assim fazia Jó continuamente. O homem mais crente da sua época, o homem rico da sua época, ele tinha um ministério, e o ministério de Jó não estava ligado às suas finanças, não. O ministério de Jó estava ligado em cuidar da sua casa, cuidar dos seus filhos. Porque nós, irmão, nós entendemos o seguinte: nós vamos para a igreja, nós nos convertemos, nós começamos a entender de guerra, tudo está lá em Gênesis. Deus fala para Abraão, mas Deus só fala da destruição de Sodoma e Gomorra depois que ele falou que Abraão ia cuidar da sua casa. Então não adianta nada eu me levantar para bater no diabo, sendo que eu não cuido do ministério verdadeiro que Deus me deu, que é a minha casa, que é a minha família. Não adianta. E Jó, ele fazia isso muito bem, por isso que ele era próspero. Jó, os filhos deles faziam festa, gastavam o dinheiro que ele ganhava, e rapidamente ele falava assim: não,
Vai que os meus filhos lá, quando estava bebendo, eles blasfemaram, falaram alguma coisa contra Deus, isso no seu coração. E Jó não perguntava o que eles falavam, o que eles faziam. Jó se colocava diante do Senhor como aquele que foi dado a ele um ministério para cuidar, para zelar, que eram seus filhos, e apresentava ao Senhor e oferecia sacrifício por eles. Assim Jó fazia, uma vez por ano não, 2 vezes por ano não, era continuamente. Continuamente. Nós gostamos no livro de Jó, quando nós chegamos aqui, ó, Jó 42, olha aqui, ó, não é? Quando chega aqui, é língua estranha, grita, pita e piruleta. Jó 42, 10. Tá, mudou, e Deus mudou, o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, o dobro, tudo quantos possuía. Isso é bom demais. Só que Jó não estava fazendo nada demais. Jó, no começo de sua prova, quando Deus tem lá uma conversa com um adversário, Jó nem sabia dessa conversa. Jó continuou fazendo a mesma coisa. Jó não mudou, não. Chegou o dia que o Senhor disse assim para os amigos de Jó: olha, é o seguinte, pega aí o sacrifício de vocês, pega aí o que vocês têm aí e vai até Jó. Se ele orar, eu vou aceitar, se não, eu vou tratar vocês igual a loucura de vocês. E eles foram até Jó, e Jó não falou assim: olha, você falou mal, você me criticou, você me magoou, eu estou chateado com você porque você pisou em mim. Jó não falou nada disso. Jó foi para a presença do Eterno e apresentou os seus amigos, e Deus virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos, e acrescentou outro tanto em riqueza. Amém. Só que quando nós olhamos para os amigos de Jó, nós vamos entender que Deus só não mudou o cativeiro de Jó nas suas finanças. Jó, que antes era intercessor e cuidava do seu ministério em casa, que eram seus filhos e a sua esposa, Deus deu a Jó 3 povos diferentes. Que aqueles amigos de Jó eram de 3 regiões diferentes. Falou: Jó, eu vou fazer expandir as suas riquezas, e a visão espiritual sua também eu vou expandir. Vou te dar 3 povos para você interceder, vou colocar eles na tua mão, eles vão ir até você. É isso que Deus faz quando você cuida bem daquilo que Deus te deu. Quando você cuida bem daquela coisinha que Deus deu a você, é ali que Ele vai te prosperar. É ali que você vai ser provado. Porque é só isso? Não, não é só isso não. Isso é o que você pode cuidar agora. Mas se você cuidar bem, eu vou acrescentar. Porque o reino do Eterno é de expansão. O reino do Eterno é imenso. Nós não somos um povinho não. Nós somos um reino em expansão. Mas a nossa obrigação é cuidar daquilo que Deus nos deu. Cuide bem do teu esposo, da tua esposa e dos teus filhos. Cuide bem deles. Tem pessoas que nascem na igreja, mas agora os filhos têm que se converter depois de velho, porque nunca vieram para a igreja. Nunca chegaram aos pés do Senhor. Nunca. Um pastor lá, já está numa certa idade, da cidade de Echaporã, pastor do Sindo. O menino adolescente falou: pai, me arruma 20 conto. Tá. Aí combinou com os amigos, né? Papai dorme cedo, porque ele ora de madrugada. Então é o seguinte, deu 9h30, 10 horas, papai já dorme. Aí eu pulo a janela e nós vai para baladinha, né? Com os coleguinhas da escola. Beleza. Assim ele fez. O pastor do Sindo foi dormir, o meninão. Aí chegou lá, foi passar a roleta assim, né? Aí os colegas dele entrou na frente. A hora que ele foi entrar, uma voz disse para ele assim: até aqui eu estou com você, daí para dentro você está sozinho. Ele começou a chorar lá na roleta e falou: desentope o caminho aí que nós quer passar.
Posso entrar aí não? Voltou chorando. A hora que ele foi entrar para a janela, o Espírito falou: não, para a janela não. Bate na porta. Chama o seu pai. Converse com ele. O pastor estava dormindo. Mas aquele que tem os olhos de chama de fogo que percorre sobre a terra, que não tosqueneja nem dorme, estava de olho sobre pertencia a ele. Vale a pena você cuidar do pouquinho que Deus te deu. Vale a pena. Ele não mudou, irmãos. Não mudou. Moisés está lá orando para passar o Mar Vermelho, e chegou Jetro com os Zípora e os meninos. Ei, Moisés, eu vim trazer tua mulher e teus filhos. Aí não fala mais nada. Aí se eu for perguntar para o Espírito Santo, o que ele está dizendo? Por que Jetro pega a filha e os netos e leva até Moisés? Porque o sacerdote não passa o Mar Vermelho sozinho. Tem que levar. Tem que levar. Cara, você não sabe como é que é chato. Saiu de você. Nossa, a menina é nojenta. Só você que gerou. O cabra é terrível. Nasceu de você. Pode ver que os olhos é o seu, o cabelo ruim é o seu, o gênio, a perturbação é a sua escritinha. É o que é seu. Nós ministramos intercessão e batalha espiritual, irmão. O problema do intercessor e do libertador nunca foi o diabo. O problema do libertador é ele. O problema do intercessor é ele. Porque ele esquece da casa dele, da vida dele, vai cuidar da vida dos outros. Hoje o Senhor está dizendo para você: se você quiser romper em todas as áreas da tua vida, cuide do ministério que Ele te deu. Cuide do ministério que Ele te deu. Ai, profeta, é tão difícil. É para você ver. É complicado. Dói. Rapaz, como é que vai ser esse negócio aí difícil? Moisés é igual a Eli. Eli sabia. Deus queria matar os filhos de Eli. Quando o homem de Deus fala com Eli, ele fala: Deus que vê o que ele vai fazer. Irmão, a gente tem tão cara de pau no nosso ministério, que o Senhor Deus fala: Deus está cuidando. E eu? Qual é a minha responsabilidade? Não, de maneira nenhuma. Não abro mão. Hoje meus filhos, a maioria estão todos casados já. Mais uma vez, uma filha chegou: pai, eu falei: o que você quer? Falei: a professora está ensinando para nós lá um negócio estranho, você não vai gostar não. Eu falei: por que eu não vou gostar? Quem não tem que gostar é você, como é que é? Ela está ensinando para nós o livro do Harry Potter. Olha que legal. Todo dia ela leva a gente 15 minutos, ela vai falar para nós, né? Eu vou lá para nós resolver esse negócio aí. O senhor vai? Rapaz, não pode passar vergonha não. Eu falei: meu, se passar vergonha, porque você ir para o inferno. Papai vai lá resolver esse negócio aí. Cheguei lá, conversei com a diretora. Eu vou chamar a professora. Chamou. A hora que eu falei para ela, falou: o senhor é crente? Eu falei: sou, sim, senhora. De que denominação? Essa aqui. Aí ela ficou mais espantada ainda. Falou: pai, é simples e é o seguinte. Eu estou falando de uma magia de conto de fada. E eu falei para ela assim: é simples e é o seguinte. Isso aí é tudo demônio.
E eu não quero que a minha filha participe desse negócio aí. Tá bom, então ela não vai participar. Quando as crianças for ler o livro, ela vai lá para a biblioteca. Eu falei, beleza, se possível, dar uma Bíblia para ela ler lá. Aí a filha chegou em casa e falou, pai, a mulher endemoniou. Eu falei, é? Demoniou, pai. Chegou lá na sala, revoltado, falou, veio um pai grosso, ignorante aqui. E falou para mim isso, mas agora, só porque ele veio aqui, eu vou comprar a coleção toda e vou passar para vocês todos os livros. Semana seguinte, deu um negócio no ombro dela. Ela não teve mais condições de escrever quadro negro. Teve que ir para outra área. Ei, quando você se levanta para defender o ministério que Deus te deu, Ele se levanta com você e fala assim, eu estou aqui e sou contigo. Ele faz isso. Agora, deixa lá, Deus faz o que Ele quer. Irmãos, Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas na morte do justo. Ai, porque meu filho, ele era tão bom e o Senhor levou. Por quê? Tem pessoas que ele trata tão mal o ministério que Deus deu a ele, que os filhos não conseguem se converter. Ele não deixa. Orei 12 anos fazendo campanha com um casal em Marília, e eles tinham uma filha que estava em Nova York, clandestina. Aí nós oramos até que a moça conseguiu o green card dela, casou, está lá. E tinha um filho problemático. E nós orando, 12 anos orando por aquele rapaz. Chego lá um dia, ela está triste na loja dela. E aí, irmã, o que foi? Eu estou meio triste, meio aborrecida e tal. Conta para nós aí o que está acontecendo, se nós podemos te ajudar. Irmão, meu filho está preso. É? Está preso? É, está preso. Meu menino, quase 40 anos. Meu menino, só faltou falar meu bebê. Falei, irmã, que legal, hein? Agora, quem sabe agora ele se converte, né? Porque agora o negócio arrochou, né? Mas, irmão, eu estou triste porque, sabe o que aconteceu? Ele bateu muito num rapaz. Irmão, esse rapaz é filho do delegado. Não, irmão, ele bateu bastante no filho do delegado. Irmão, coitadinho dele. Costumado bater no pai e na mãe, ninguém falava nada, né? Bater nas irmãs, nos primos. Aí inventou de bater no filho do delegado. Aí que eu falo para Lucimar, encheu a concha. O delegado pegou ele com mais umas polícias lá. Pegou o martelo de bater o pneu da viatura e bateu na cabeça dele. E a irmã chorando, bateu na cabecinha do meu filhinho com martelo de borracha. Falei, irmã, a senhora devia estar alegre, adorando a Deus. Olha como Deus é cuidadoso. Ele estava quebrando o vaso com martelo de borracha. Já imaginou se ele pega um martelo de verdade? Quebrando o vaso, você vê como é que Deus é cuidadoso. Ele estava quebrando o vaso para fazer de novo com martelinho de borracha. Irmão, não faz isso não. Irmã, até hoje seu filho não se converteu, o pessoal não deixa. Toda vez que Deus começa a tratar ele, nós estamos há mais tempo orando por esse rapaz. E toda vez que Deus vai tratar com ele, a senhora não deixa. A senhora coloca a mão no meio. Deus tem prazer em tratar com aqueles que nós apresentamos a Ele, mas nós temos que permitir.
importa onde ele foi parar, o que importa é como Deus vai trazer ele de volta. Não importa o que fizeram com ele, o que importa é o que Deus está fazendo e realizando. E aonde Deus coloca a mão dele, eu não coloco a minha. Chega um dia, ela falou: irmão, eu quero que o senhor ore por mim. Eu falei: não vou orar, porque a senhora está orando para o seu filho ser transferido daquela penitenciária para cá. Deixa ele lá. Mas eu nem te falei. Eu falei: então, Deus está tratando com ele. Eu sei que nesta manhã você está levando um choque no seu emocional, mas é para você crescer, é para você entender. Falando assim: eu não tenho chamado para nada. Deus te chamou. Se Deus te deu uma casa, se Deus te deu um pai, se Deus te deu uma esposa, se Deus te deu filho, você tem um chamado diante do Senhor. Eu chamei um jovem esses dias atrás, chamei ele na frente, falei com ele. Aí as mães falaram assim: nossa, como eu queria que o profeta chamasse o meu filho. Ei, profeta, apóstolo, na sua casa, com a sua família, é você. É você. Não é outro não, é você. É você que profetiza na vida do seu filho, na vida da sua esposa, no seu trabalho, é você. E Deus vai honrar a palavra dele na sua boca. Por quê? Porque Deus é com você. Ele te escolheu e te chamou para isso. A igreja, irmãos, a igreja pertence ao Senhor. As ovelhas pertencem ao Senhor. Eu tenho que cuidar da minha vida na presença do Senhor. Não, eu quero cuidar da vida dos outros. Eu vou mostrar para você um culto estranho, um culto que na realidade é anormal. Abra a sua Bíblia aí em Jeremias, capítulo 7. Versículo 16 em diante. E o que muitas das vezes, infelizmente, nós somos chamados para cultuar a Deus, oferecer sacrifício de louvores a Deus. E muitas das vezes a pessoa assim, entra aqui, ó. Jeremias 7,16. Tu, pois, não ores por este povo, nem levante por eles clamor ou oração, nem lhe importunes, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. O Senhor falando com Jeremias. Não vê tu o que andam fazendo nas cidades de Judá, nas ruas de Jerusalém? Irmãos, isso aqui é um culto familiar, isso aqui. Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos. A deusa é chamada a rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Aqui está falando de um culto de perversidade, mas ele não está falando do sacerdote, ele não está falando do profeta, ele não está falando do apóstolo. Aqui ele está falando de uma família. Aqui ele está falando de uma pessoa que tem um ministério de iniquidade. Aqui está falando de um povo que ele pratica a iniquidade. A iniquidade, irmão, fala de comportamentos. Eu sou crente, mas aqui em casa funciona assim. Ah, não, aqui em casa, ó, a minha geladeira está aqui, mas aqui está a cervejinha do meu cunhado, aqui está a cervejinha do meu irmão. Meu irmão, lá na minha casa é assim: se você quiser beber, você vai beber no boteco, e nem vem aqui. Nossa, você é grosso, hein? Quer fazer da minha casa? Não, na minha casa não. Aqui não. Eu tenho um cunhado lá que às vezes eu até pensando nele para falar: sabe que eu não convido você para ir comer lá em casa?
Não, eu até tenho vontade, mas não, acho que não vai dar certo não, você é um cara legal. Mas eu não vou te oferecer cerveja e não vou permitir que você fume lá na sala da minha casa. Então é melhor nós conversar aqui mesmo. Não vou te levar ao celular não, sou sincero. Porque eu estou cuidando do ministério que o Senhor me deu. É a minha casa. O que eu quero lá é a presença de Deus. E se quiser entrar para comer lá, vai sentir a presença de Deus. O cara vai embora, vai deixar minha casa cheio de cachaça lá, todo fedendo. Não vai, irmãos, não vai. É meus parentes, sim, é meu amigo, mas não vai. Nós temos que escolher. Eu sirvo ao Senhor. O Senhor colocou algo nas minhas mãos e eu vou zelar por isso aqui. Quando você olha aqui, quando é que, irmão, é muito fácil de entender isso aqui. Eu vou falar para você de um bolinho só. De um bolinho só que muitas irmãs oferecem para a rainha dos céus. Um só um. Quando aquela conversinha assim, e muitos homens fazem isso, vai falar com a sua mãe. O filho vai fazer uma coisa, vai falar com sua mãe. Ei, deixa eu te falar um negócio. O homem tem um ministério sacerdotal. Mulher não tem ministério sacerdotal, não. Quem tinha sacerdotisa era Baal. Ah, profeta, eu sou uma mulher. E qual é o meu ministério? O seu ministério é de sabedoria. Seja sábia. Edifica a tua casa com a tua boca. Seja como Abigail, o marido dela era louco, mas ela era sábia. Aí está o ministério. Não, aí vai o pai. Vai lá e pede para sua mãe. Aí a mãe vai assumir num lugar que não é dela. E quando ela faz isso, ela está aliciando o seu filho para o mal e apresentando um bolo para a rainha dos céus, abrindo portas. Essa responsabilidade é do marido. E sempre que o marido der um comando, não quebre, porque você vai estar oferecendo aquilo que o teu ventre gerou à rainha dos céus. Não faça isso. Exerça o teu ministério, que é sabedoria. São palavras de sabedoria. Ah, profeta, eu não tenho, não falo nada. Se vira com teu pai lá, rapaz. Foi ele que falou? Só ele pode te liberar. As crianças trazem lenha. Ah, irmãos, quando eu era menino, se eu chegasse em casa com um carrinho sem rodinha, eu ia ter que sentar e ia ter que explicar de onde veio aquilo. E até eu explicar, eu tinha levado uma meia dúzia de pé do filho, porque a minha mãe não permitia que entrasse nada dentro da nossa casa que ela não tivesse adquirido. É os filhos traz isso e traz aquilo, se tranca no quarto. É os filhos trazendo lenha para mais tarde acender o fogo. E que fogo é esse? O pai briga com a mãe briga com o pai, e vira aquela confusão toda, e junto oferece um bolo bem amassado para a rainha dos céus, e esquece do mandamento do Senhor. O teu ministério, crente, não é esse. O teu ministério é agradar o Senhor. O teu ministério é servir ao Senhor. Irmãos, quando nós olhamos lá em Números, capítulo 9 e capítulo 10, nós vamos ver ali a saída, a partida das tribos. E quem sai na frente, quem é o primeiro a romper é Judá, seguido de Issacar e Zebulon, e os filhos de Gerson. Ali estão os nossos utensílios para adorar o Senhor, para nós usar no nosso ministério cotidiano para adorar o Rei dos Reis. Judá, adoração e guerra, saindo. Igreja, a palavra igreja, eclésia, saindo para fora. Sai.
Judá saiu, adoração e guerra. Com Isacar, a tribo da intercessão profética, discernimento de tempos, do que Israel deveria fazer. Aí vem Zebulon, os confins de Zebulon, dos mares, tribo próspera, é onde nós nos comparecemos com dízimos, ofertas, primícias. Depois vem os filhos de Gerson, lá em Números, capítulo 7, versículo 9, a família dos coatitas, não ganharam nada, porque eles tinham o ministério de carregar o santo dos santos, as peças do tabernáculo nos ombros, carregavam a presença de Deus. Quando nós entendemos que nós somos chamados para fora, para apresentar ao Senhor em nosso ministério vivo, uma adoração de guerra ao Senhor. Quando nós entendemos que a nossa intercessão é uma intercessão direcionada com propósito, com discernimento. Quando nós entendemos que no culto a qual viemos, nós temos que tirar algo do bolso e falar: está aqui, Senhor, isso é algo meu, que o Senhor me deu, estou devolvendo por gratidão, faz parte do culto. Aí o que acontece? Aí vem sobre a igreja, sobre nós, sobre o nosso ministério, sobre a nossa casa, a presença do Eterno. A presença do Eterno, ela se manifesta. A presença do Eterno, ela foi nos dada gratuitamente. Lá, se você olhar em Números capítulo 7, versículo 10, por ali, você vai ver que houve tribo que ganhou 4 carros, 8 boi, outro ganhou 2 boi, mas tinha uma família que não deram nada para eles, porque eles tinham um chamado. E que chamado era esse? Os filhos de Gerson entravam no Santo dos Santos, embrulhava as peças do tabernáculo, e aquela família estava nos ombros, carregava sobre os seus ombros. Eu quero dizer para você, irmãos, muitas das vezes nós estamos carregando a presença de Deus no deserto, em lugares de pedra, em lugares que de espinho, em tristeza, em amargura, mas é a presença de Deus. Não despreze a presença de Deus, não menospreze a presença de Deus, porque é a única coisa que foi nos dado gratuitamente, porque nós não merecíamos, nós estávamos destituídos da glória de Deus. Aí Jesus vem, se manifesta e libera sobre a sua noiva, sobre as nossas vidas, a presença de Deus. Não é porque você não rompeu financeiramente, não é porque você não adquiriu algumas coisas, que a presença de Deus não está com você. Não é isso. Quando você olha lá Lázaro, ele estava ali. Muitos dizem que Lázaro comia. Lázaro nunca comeu da mesa do rico. Lázaro almejava, ele desejava comer, mas ele não comia. A Bíblia diz que Lázaro morreu e foi para o paraíso, para o seio de Abraão, e o rico morreu e foi sepultado. Isso significa que mesmo cheio de chagas, mesmo não tendo a presença, o poder e a autoridade de Deus estava sobre a vida de Lázaro. Não é porque as coisas deram errado, não é porque te esqueceram, não é porque o lugar é ruim, não é porque a água não é boa, não. O que importa é que a presença do Eterno está sobre a sua vida, e isso é o mais importante para nós. Ou não te avisaram, ou você nunca viu que caixão não tem gaveta. Irmãos, na eternidade, eu não vi falar que ninguém está de Porsche, de Ferrari. Não. É bom? É. Não sei, o carro para mim é peru e fusca. Mas qual tesouro
que vai nos preencher quando nós estivermos lá é poder olhar para essa cara tua e falar: meu, foi difícil, cara, mas nós estamos aqui. Foi difícil. Teve dia que eu falava para você, cara, parece que o dia não ia passar e a noite não ia terminar, mas nós chegou aqui. Não importa aonde você está, o que importa é quem está com você. Isso é que importa. Agache. É isso que importa. É um lugar. Posso descer? Posso. É um lugar. Uramagashi. Uramagashi. Olhe bem para mim. Não importa o lugar que Ele te plantou. Não importa. O que importa é quem está com você no lugar que Ele te colocou. Isso é que importa. Entenda isso. Entenda isso. Entenda isso. Não é o lugar, é quem está com você naquele lugar. É Ele. Nahash. Louca. Ele não mudou. Não mudou. Ministramos uma igreja. Senhor, aqui nós falamos, você vai ministrar para gente frustrado. É? Porque tem crente frustrado, fazendo biquinho. Ai, tão difícil. Ai, tão complicado. Abra a sua Bíblia aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. A perseguição tão grande, Saulo matando gente, prendendo gente, e o povo esparramou para todo lado. Foram para Samaria. Lá em Samaria, Filipe pregava para as multidões. Ah, irmão, porque agora, com esse, o que está acontecendo, vão fazer isso. Ei, entenda uma coisa: a igreja do Senhor, ela só prospera e avança na adversidade. Aleluia. Crente, homem de Deus, é igual clara de ovo, só cresce se bater. Faraó falou assim: joga esses meninos no rio, vai virar comida de crocodilo. Quanto mais ele fazia isso, mais o povo se multiplicava, porque quem nos governa vem do alto e não é da terra. O nosso governo não é terreno, o governo da igreja é celestial. Satanás falou assim: eu vou inflamar essa igreja. Usou Ananias e Safira para inflamar com a política gospel, de fora para dentro. Se lascou. Aí falou assim: agora eu vou inflamar, agora eu vou usar para inflamar de outra maneira. Levou Saulo.
foi bater na igreja, as brasas esparramou. E o diabo, um anjo caído, ele só tem duas mãos. Ele não pôde apagar todas as brasas. E eu creio que uma daquelas brasinhas veio parar aqui. E Filipe, ele sai. Ele chega lá em Samaria. E as multidões. Nós estávamos ministrando há um tempo atrás sobre os poços desentulhados. E o que Filipe estava colhendo foi o que Jesus falou. Porque Jesus ficou em Samaria 2 dias. Quando Jesus ficou lá, depois de ministrar a mulher samaritana, Jesus estava gerando um avivamento para aquele lugar e para aquela região. Filipe foi lá. E as multidões se levantaram. Mas um dia o Senhor disse a Filipe: sai daí, vai para uma estrada de Gaza que está deserta. Chegando lá tinha uma carroça. Se achegue a essa carroça. E havia um homem recitando o livro do profeta Isaías, e no qual ele falava do ministério de Cristo. Pergunta para ele, diz o Espírito Santo, se ele entende o que ele está falando. E o eunuco diz: como poderei entender? Que explique. Ele subiu na carroça e ensinou aquele homem. Aquele homem foi batizado. Quando aquele homem saiu das águas, a Bíblia diz que foi transladado. E o mais interessante é que quando nós chegamos em Atos capítulo 21, versículo 8, quem está nessa reunião aqui? No dia seguinte partiu Paulo, e nós com ele chegamos em Cesareia, e entramos em casa de Filipe, o evangelista, dos 7, com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizava. Demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judeia um profeta por nome Ágapo. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, ligando os seus próprios pés e mãos. Diz isto o Espírito Santo: assim pegarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Irmão, eu queria estar nessa casa. Eu queria estar lá. Mas e o nome da mulher de Filipe? Não precisava. Nós vemos aqui Filipe, nós vemos aqui Paulo, nós vemos aqui Ágapo. Já nos mostra a sabedoria das mulheres que estavam ali. 4 filhas que profetizavam. Primeiro, Filipe foge de uma perseguição. Lá na frente o perseguidor está na casa dele. Por quê? Porque esse governo, o qual nós estamos inseridos, não é humano, ele é do céu, ele é celestial, e ele já tem as pessoas certas para este tempo. Eu vim aqui porque eu quero profetizar sobre o teu ministério. Eu quero ministrar sobre ministérios aqui esta noite. Eu quero profetizar esta tarde, esta manhã, sobre ministérios. Eu vim aqui porque eu creio que nesta manhã, não é somente nessa igreja, porque esse altar não é dessa igreja, esse altar é do reino. Então essa palavra profética vai destravar ministério nesta região de São Paulo, e o povo de Deus vai crescer, se multiplicar, vai ser abençoado por ministérios. Nós viemos aqui para destravar ministérios. Nós viemos aqui para mostrar para você a responsabilidade que o Eterno colocou em suas mãos, e Ele está com você nessa dificuldade. Nahash, Kamandara. Ele não mudou, Ele continua o mesmo. É tanta ideologia, é tanto pensamento. Ai, será que é isso? Será que é aquilo? O que vai acontecer? O que vai acontecer, irmãos, é o seguinte: Jesus, ele vai voltar a levar um povo para estar com ele, e eu quero fazer parte. Se você não quer, entre nessa turma essa manhã e faça parte, e vão para cima.
Aí, vamos ganhar gente para o reino, vamos avançar. Ah, irmão, está difícil. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Irmãos, nós estamos aqui, não é porque nós era bonzinho, não. Nós estamos aqui, não é porque nós era o legalzinho, não. É tudo ovelha negra da família. Ou é só eu? Ou é só eu? Se Deus fez isso, mostrou para você que Ele te deu um ministério, que Ele tem um cuidado com você. Imagine que os outros que foram lá que são melhorzinhos. Imagine só o que Ele não pode fazer. O profético dessa manhã é para destravar ministérios. É o primeiro. É aquele que você faz de conta que não existe. Paulo tentou ir para Macedônia, tentou fazer um monte de coisa e não teve jeito. Aí foi dormir. E naquela noite se apresentou o anjo da Macedônia, vestido como roupa. Era o anjo. Falou: Paulo, passe a Macedônia e nos ajude. Ah, pastor, nós temos que ir lá para tal lugar. Pastor, nós temos que ir. Você não passou nem a Macedônia, cara. Você não, às vezes a Macedônia está do outro lado do colchão ali, ó. Não passou. O que você quer é fugir. O que você quer escapar. Ah, não. É o teu chamado. O Senhor está chamando você para passar a Macedônia. Talvez é do seu quarto para o quarto do filho. Talvez é da sala para a cozinha. Talvez é do outro lado do muro. E a pessoa que... Isso é fuga. Ei, vamos verdadeiramente nos dedicar ao ministério que o Senhor nos deu. E outra, sem censura. Não adianta nada, irmãos, homens e mulheres falando bonito, enchendo linguiça, com a vida toda destruída, toda arrebentada. Não adianta. Que o seu ministério, que a sua vida seja alinhado com a palavra de Deus. E quando você abrir o seu bocão santo, não precisa ser nem muita coisa. O Senhor opera milagre na terra dos viventes. Há uns 15 anos atrás, nós estávamos ministrando em um ponto de pregação lá da Assembleia de Deus. A irmã Valéria estava lá, a cabecinha baixa, e nós ministramos sobre a palavra, profetiza, filho do homem. Aí, cheguei lá, pus a mão na irmã Valéria, falei: irmã, profetiza, você só usa essa boca santa tua, mulher, profetiza. E ela chegou na casa dela ali, e estava lá os primos desviados dela. Ela disse que pôs o dedão na cara e falou assim: em nome de Jesus, aqui nesse bairro, nessa cidade, você não vai vender droga mais. Toda droga tua que for chegar aqui, a polícia vai pegar. E vocês vão para a cadeia. Vocês não vão vender droga aqui. Em nome de Jesus, eu estou profetizando e amém. Na outra semana, os primos foram presos. Prenderam as drogas deles. Vai para 15 anos que estão presos. Estão para sair lá. Mas ficaram 15 anos na cadeia. Ah, profeta, não está rompendo. Alinha o teu ministério e profetiza. Alinha o teu ministério e libera palavras. Não esquece de você não, cuida de você e libera a palavra. Libere a palavra. Libere a palavra. O Senhor está querendo, irmão, aí vai lá, aprende isso, faz curso daquilo. Eu conheço pessoas que ele já fez curso até para ser Deus. Só que nem se converteu ainda. Então melhor se converter. Se converta ao Senhor. E Ele vai direcionar você.
Muitos homens de Deus, ai profeta, eu estou andando para trás. Fica tranquilo, é o movimento do arco, ele está te puxando para trás. A hora que te lançar para frente, é o capeta que não sai da frente não, para ver o que vai acontecer. Se você vai acertar o alvo, permaneça firme. O chamado e o ministério que Deus deu a você. 2005, estou encerrando já, irmão. 2005, pastor, muito conhecido aqui em São Paulo, assembleano, acordou assim que nem muitos de nós acordam de manhã, não é cheio de poder não, cheio de gabiru, nervoso, brigando com a mulher, com os filhos, porque está atrasado para a escola bíblica, aquela confusão toda, já montou no carro, não lavou nem o rosto direito, não tomou café, aquela correria toda, atrasado, nervoso. Quando chegou na frente lá, uns 4 quarteirões, chegando na igreja grande que eles tinham, que ele era o pastor, o guarda foi lá do lado dele. Bom dia, o senhor está muito acima da velocidade. Ó, seu guarda, é o seguinte, me multa logo que eu estou com pressa. Calma, seu guarda, o senhor não entendeu, eu estou apavorado, eu estou com pressa, eu tenho que chegar lá. Calma, calma meu amigo, calma. Eu posso falar um negócio para você? O pastor, pode. A mulher do lado e os filhos. Eu era igual o senhor assim, acordava endemoniado, perturbado, brigando com a mulher, brigando com os filhos. Eu era desse jeito. O diabo fazia isso comigo. Mas um dia eu entrei numa igreja e eu recebi Jesus como meu Senhor. Ele mudou a minha vida. Olha, 4 quarteirão aqui para frente tem uma igreja, uma igrejona bonita. Antes do senhor pegar a estrada com a sua família, passa lá. Acho que tem escola agora de manhã. Aceita Jesus e esses demônios vão embora da sua vida. Nessas horas, o pastor já está com a cabeça lá na embreagem do carro. Qual era o interesse dele? Escola bíblica, igreja. Mas o verdadeiro ministério estava sendo desprezado. Vocês querem ganhar esta região? Vocês querem romper em suas mentes escassa? Então cuide, zele do ministério que Deus deu a vocês. Cuide. A igreja, a igreja é dele. Ele morreu por ela. Ele morreu por ela. Tem um monte de gente aí morrendo pela igreja. Você fazer tudo, ele já fez isso. O que você tem que fazer é pela tua casa. E não é gambiarra não, é ser um homem justo, uma mulher sábia, educar os seus filhos no caminho do Senhor, e Ele vai mudar a história de todos vocês. Você vai falar assim, olha, valeu a pena, não foi fácil, mas valeu a pena, valeu a pena. A palavra que eu tenho para vocês nesta manhã é que vocês se fortaleçam, se renovem no ministério que Deus deu a vocês. É esse ministério aí, é esse ministério aí. O Senhor, Ele não mudou. Irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, Jesus, Ele vem, Ele está no culto. Aí muitos pastores, apóstolos, que eu não acho errado, colocam uma cadeira assim no altar. Senhor. Isso assim, né? Acho legal. Uns colocam um banco assim, com a coroa. Esse é do Senhor. Irmãos, o lugar, preste bem atenção, o lugar que assento de Jesus no culto é do lado do gasofilácio.
Vinha um povo lá, colocava um monte de dinheiro, aí veio a viúva, e ele viu até as moedinhas. Então toda vez que você vir aqui, pode saber que Jesus está te vendo. Vou colocar que ele sempre aqui. Se você puder, ele está sentado aqui, olhando para a nossa cara. Porque é nesse momento que nós tiramos algo que está em nosso poder e damos a Ele. Damos a Ele não, em prol da obra que Ele levantou, né? Para encerrar, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 11. Hoje o Senhor vai renovar o teu ministério. Hoje o negócio de Jesus é que é com você. Ele veio para pegar você pessoalmente. Ele veio para pegar e falar assim, ó, é eu e você. Juízes 11. Era então Jefité, o gileadita, valente, valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grande, repeliram a Jefté. E lhe disseram, não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos, habitou a terra de Tobi, e os homens levianos se ajuntaram a Jefté, e saíam com ele. Poderíamos ministrar isso aqui muito tempo. Todos nós sabemos o que Jeremias fala do bálsamo de Gileade, a terra de cura. Na época, teve uma época que 1 quilo de bálsamo era o equivalente a 2 quilos de ouro. Muito valioso. Ei, nós estamos falando da casa de Gileade. Nós estamos falando da casa do bálsamo. Nós estamos falando da casa de cura. Nós estamos falando da casa da prosperidade e de uma riqueza incomensurável. Só que o que tinha nessa casa não era nada disso. O que tinha nessa casa que era para ser do bálsamo? Filho fora do casamento, falta de paternidade, perseguição, orfandade. Quando nós trabalhamos segundo a palavra de Deus, o ministério que o Senhor nos deu, a nossa casa pode ser alugada. Pode ser um barraquinho de chão batido. Pode ser um apartamento, pode ser CDHU, mas se torna uma casa de bálsamo, de cura para aqueles que ali se achegam. O Senhor está mudando o ministério, o Senhor está mudando o conteúdo da sua casa. Ele está limpando a sua casa, porque a sua casa foi chamada para ser casa de cura, casa de oração, casa de profetas. A sua casa foi chamada para ser uma casa de bênção para todas as nações da terra.